atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 19 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, e as participações dos nossos amigos Valmir de Lima e Adgilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos uma mensagem do site Momento Espírita. A mensagem tem como título Anjo Guardião e é assinada pela redação do Momento Espírita. E dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 500 a 502A, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6º, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 130, intitulada Na Esfera Íntima. E no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, e nós estamos no capítulo que trata sobre mortes coletivas, no item Condição de Chegada no Plano Espiritual. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E no nosso editorial de hoje, Anjo Guardião. Pelos caminhos da vida, um amigo invisível nos acompanha, nosso anjo guardião, designado por Deus para acompanhar nossos passos na longa jornada pela terra,
Esse Espírito nos aconselha, auxilia e pacifica nos momentos de crise. Também em nossas vitórias, quando sorrimos felizes, ao nosso lado está o divino emissário em silenciosa prece de gratidão a Deus. Devemos pensar nele como um irmão mais velho, um companheiro que nos dedica a amizade mais pura e desinteressada. Estar em contato com esse bom companheiro é essencial e podemos fazê-lo pela prece, em momentos de meditação. Para escutá-lo, é preciso silenciar a mente, acalmar o tumulto interior. Afinal, quem consegue ouvir algo quando tudo está em volta em ruído? Assim, com a mente calma, ouviremos a voz do anjo amigo. Não será uma voz física, mas a voz interna que ressoa apenas na alma. Os conselhos desse amigo celeste se farão ouvir pela intuição. É que Deus não quer que o anjo guardião faça o nosso trabalho maior, que é nos tornarmos pessoas melhores. A nossa tarefa de autoaprimoramento é individual, intransferível. A figura do anjo guardião é um recurso que Deus utiliza para nos dar apoio, mas a tarefa é nossa. E isso acontece para que cada um de nós tenha o mérito pelas boas obras e atitudes que pratica. É o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolher o bem, o belo e o amor. Deus deseja a nossa felicidade. Ele nos dotou de força de vontade, inteligência e sensibilidade para que todos nós possamos progredir intelectual e moralmente. Se outra pessoa tomasse decisões por nós, qual seria o nosso mérito? Dessa forma, também não aprenderíamos as lições que a vida oferece. O fogo da experiência nos engrandece, traz maturidade, compreensão, paciência. Na imensa escola que é o mundo, somos estudantes que têm deveres a cumprir, conteúdos a aprender. Nesta escola há outros adiantados que ajudam os que estão iniciando. Esses são os anjos guardiães ou espíritos protetores. Eles não nos substituem, nem tomam as rédeas de nossa vida. Eles sugerem, aconselham, consolam. E como fazem isso? Quando falamos com eles, fazem isso por sugestão mental, pela intuição. Também nos aconselham quando estamos dormindo. Sim, nesta hora em que estamos libertos do corpo, entramos em contato com o mundo espiritual e nele vive então o nosso anjo guardião. Por isso, os espíritos protetores são sempre mais adiantados. É que precisamos de sua sabedoria para nos orientar. São sábios, pois somente um sábio poderia respeitar o livre-arbítrio quando seu protegido faz enormes tolices e sofre por causa delas. É esse espírito protetor que nos ouve nas horas calmas, quando aparentemente falamos com as paredes, quando lamentamos as oportunidades perdidas, quando admitimos a nossa imperfeição. Há coisas que falamos apenas para nós mesmos, mas Deus as ouve e determina ao espírito amigo que também as escute. Nessas horas, quando a solidão nos alcança, a tristeza desaba sobre nossas cabeças e o desânimo se faz presente, o anjo de guarda nos abraça. Enlaça nossa alma cansada, embala o nosso sono, suas lágrimas regam nossa estrada, seus sorrisos iluminam nossos dias, porque a missão dessa alma generosa é seguir conosco
e nos amar. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao nosso quadro de estudo das obras doutrinárias da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos estudando exatamente sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, e hoje vamos ver aqui da questão 500 a 502A. Kardec pergunta na questão 500: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Valmir. E assim nos responde os espíritos da codificação: sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então o questionamento é, chega um momento que nós não necessitamos mais do nosso anjo de guarda? E a resposta é bem objetiva. Sim, chega-se um momento em que nós já estamos relativamente maduros, em condições de guiar nossos próprios passos, fazer nossas próprias escolhas. Como bem observa aqui, é como um estudante que, depois de feito todos os cursos necessários à sua graduação, ele não necessita mais do mestre. Mas, como bem observa, para a nossa compreensão, isso não acontece na Terra. Enquanto estivermos necessitando de encarnar nesse planeta, demonstra ainda que estamos em processo de expiações e provas que necessitam da proteção, da orientação de nossos mentores, de nossos anjos de guarda. Então, o planeta Terra, pela sua característica de abarcar aqui, encarnar aqui espíritos de um certo grau de evolução, todos aqui, então, necessitarão dessas orientações, do acompanhamento do anjo guardião. Chegado um dia, o momento de nós já estarmos aptos para encarnarmos em planetas superiores, isso, então, demonstrará que já fizemos todas as etapas que o planeta comporta, que os níveis evolutivos desse planeta comportam. Então, esta orientação dentro desta realidade do anjo de guarda já não se faz necessário. Então, é bom que a gente compreenda, que enquanto estivermos em trabalho efetivo neste planeta, nós ainda estamos em débito com a justiça divina, em débito com, diria, até mesmo com a nossa consciência, necessitando da orientação e da proteção de nossos anjos de guarda. André, dentro desse raciocínio aqui, nós temos também aí a oportunidade de desenvolver outro pensamento, no qual Kardec não deixou de questionar também os espíritos orientadores. Kardec questiona assim: por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? E os espíritos reveladores respondem: se contasseis com seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência, e em geral
é preciso que a adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele, e de quando em quando o adverte do perigo. Bem, compreendo aqui que foi uma das questões pelas quais Moisés, indicou a proibição da comunicação com a espiritualidade, porque senão nós tornaríamos o nosso espírito protetor como uma muleta para tudo na vida. Eu vou sair de casa, peraí que eu vou consultar, eu posso sair ou não posso? Eu iria ter a regra de transferência, eu ia transferir tudo que me é responsável a outrem, ou seja, ao meu anjo guardião, ao meu espírito protetor. Assim como muitos transferem ainda a Deus, né? Ah, Deus não quis, Deus não permitiu. O quê? Qual? Como? Qual a sua escolha? Qual o seu caminho? Então, nós não lidamos bem com os erros das nossas próprias escolhas. Nós queremos fugir da responsabilidade e aí sempre utilizar alguém, para quem colocar essa culpa. Eu só fiz isso porque meu espírito protetor, consultado, falou para eu fazer assim, assim, assado. Eu fiz, mas quem fez foi você. Então não tem como fugir. É nesse sentido que nós não vemos e não observamos efetivamente quando ele está nos ajudando. Porque a intuição, a inspiração, esse aviso, esse start que dá na nossa mente, nós temos que fazer a escolha, se nós queremos ou não seguir aquela proposta, aquela sugestão. Me veio essa ideia, será que vale a pena eu fazer? Será que vale a pena eu escolher esse caminho, essa orientação? Que eu faço? Então, nos cabe a responsabilidade e o esforço cotidiano em acertar, em melhorar. Cada dia é um começo para as nossas experiências. É o que traz, Santo Agostinho na questão 919A. É refletir sobre o que você fez nesse dia para no dia seguinte tentar acertar mais, buscar realizar melhor aquilo que não foi bom. Por isso que nós não percebemos a presença desse espírito protetor que está sempre conosco. Não necessariamente aqui do nosso lado, como se fisicamente ele se postasse 24 horas por dia. Não, ele está sempre ligado ao nosso pensamento. Ele está sintonizado conosco. Dentro das nossas condições, dentro das nossas necessidades, ele se fará presente. Se nós precisarmos de alguma forma entrar em contato com ele, é só elevarmos o nosso pensamento e pensar nele. Temos espíritos protetores para todas as situações, para os lares, para as cidades, para as nações. Tem espíritos trabalhando pelo bem em todas as regiões, em todos os momentos, dioturnamente, de forma constante, lutando para que nós venhamos a acertar as escolhas. Então nos sugerem o tempo todo, mas nós ficamos aí com a decisão, fazer, porque quem vai fazer somos nós. Por isso, então, eles não se tornam tão presentes como nós gostaríamos que fossem, devido a isso que o Valmir falou, de estarmos num planeta de provas e expiações, onde impera o mal, para a nossa imperfeição, a nossa, muitas vezes, preguiça, nós iríamos querer usar, Então, quais são os 6 números da loteria? E aí, qual que é o meu dia de sorte, o meu dia de azar? E iríamos usar para coisas tão absurdas, então não adianta, Nós temos que escolher sempre o caminho por nós mesmos. E nós sabemos escolher. Como? Através da consciência.
A lei não está aqui na nossa consciência, a lei de Deus? E como eu citei, né, de Santo Agostinho, como é que ele fala? Se põe no lugar do outro. Veja se você gostaria de receber aquela ação que você está propondo realizar. Se não, não faça. Então, nós temos já os mecanismos para avaliar as nossas ações por nós mesmos. Então, não há esta necessidade do espírito protetor se fazer tão presente quanto nós queremos, porque nós queremos pela nossa vaidade, né, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que são as nossas duas asas negras, o orgulho e o egoísmo ainda são, né, as asas da nossa imperfeição, que nos prendem. É a valorização do eu, né? O meu, o ter de fazer, fazer e ter, esquecendo de ser. Então, eles trabalham, os espíritos protetores, incessantemente em nosso favor. Só que quem tem que executar a ação, quem tem que absorver essa inspiração, né, somos nós. E realizarmos as ações. Em qualquer situação, feliz ou infeliz, a gratidão por ter este companheiro ao nosso lado, entre aspas, né, deveria ser a nossa conduta cotidiana. Né? Sempre agradecimento a Deus e a esse Espírito que Deus nos coloca sob a proteção dele, sobre a orientação dele. Só que ele não pode fazer por nós. Né? Deus não permite. Nós é que temos que fazer. Então, como foi citado na resposta que o Valmir leu, é que nem a criança na escola. Não adianta, ela que vai ter que fazer a caligrafia, vamos dizer assim, né? Ela que vai ter que escrever, ela que vai ter que aprender a somar as letrinhas para fazer a palavra. Não adianta o pai e a mãe fazer por ela, senão ela vai ficar para trás. Não vai aprender a ler e escrever. Então, ela vai ter que fazer. Não vai adiantar a gente ficar querendo pular etapas que não vai dar certo. Como diz hoje em dia, vai dar ruim, né? Vai dar problema, não vai dar certo. Então, é nesse sentido, não é um prejuízo para nós, muito pelo contrário. O espírito protetor age assim porque nós devemos ganhar toda essa experiência, toda essa envergadura moral pelo esforço, pela boa vontade, pelas dificuldades, pelas vicissitudes que a vida nos apresenta, para vencermos, né, todas essas situações e entender que a maior luta não é para lá, né, para fora, é para dentro, né? É vencer a nós mesmos, as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Então, é por isso, simplesmente, que ele não se torna tão visível, tão presente como os nossos interesses pessoais gostariam, né? Ele não está à nossa mercê. Ele está ali, colocado pelas leis divinas, através daquilo que Deus espera que eles façam, para nos conduzir a um caminho melhor. Mas quem vai trilhar o caminho somos nós. Nós é que temos que seguir por ele. Vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa para os informes da nossa web rádio Verdade e Luz e voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa. Estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Vamos agora à questão 502 e 502A, né? Então, Kardec pergunta: o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. É um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. 502A. É ele responsável quando não o consegue? Não, pois fez o que dele dependia. É interessante que um espírito protetor, como bem orienta a doutrina espírita, ele é um ser de muito boa elevação. É um espírito que já viveu bastante experiência e já possui atributos muito superiores ao protegido. E, obviamente, ele tem os meios, os recursos, os conhecimentos, né, para levar a êxito o trabalho de orientação que ele propõe fazer com o seu protegido. Então, lógico que dentro desse trabalho objetivo, bem elaborado, pois que quem está cuidando é um ser superior, ele sabe que será coroado de êxito. Lógico, respeitando o tempo necessário para que seu protegido possa fazer as etapas que são próprias, né, do trabalho que lhe compete. Então, lógico que ele tem os méritos desta atividade, dessa responsabilidade que ele abraçou, certo? E é lógico que, como ser eternamente buscando aprimorar-se, pois que a perfeição absoluta pertence ao Criador, e a perfeição relativa é do Espírito criado por Deus, então nós estaremos sempre adquirindo valores que nos permite cada vez mais galgar degraus evolutivos superiores. Então ele se felicita, ele se adianta, ele se eleva e fica feliz quando seus esforços, como diz aqui, são coroados de êxito, coroados de sucesso, pois que existe uma lei divina, superior, que faz com que todos os seres sejam solidários entre si. Então, essa solidariedade é uma lei. E o espírito que, compreendendo bem a extensão, o valor desta lei de ser solidário, ele faz isso com muito amor, com muita satisfação. Envolve o seu protegido com tudo que ele pode dar para o devido sucesso. Lógico, sem proteção desmedida, sem atitudes que venham mais a prejudicar a evolução, né, com excesso de zelo, pois que isso é pautado na disciplina e no amor. Então, tudo que será dado para o auxílio a esse protegido será feito de uma maneira muito inteligente, com muito sentimento positivo, com amor que triunfa, não o amor que muitas vezes as pessoas não compreendendo é quase que conivente com o erro. Isso não acontece com esses espíritos superiores. Amam, sim, muito, todos nós, mas não são coniventes com o erro. Eles sabem quando o espírito protegido precisa das correções necessárias e não vão alterar o curso da devida educação. Fica aí, né, uma mensagem bela da ideia de que os espíritos superiores, os protetores, são realmente anjos de guarda. Tudo que essa palavra possa comportar. São seres que também sofrem com os nossos insucessos.
se entristecem com os nossos insucessos e felicitam com os nossos sucessos, porque afinal de contas não são seres que não têm o sentimento a nortear, né, todo o seu existir. Fica aí um recado belo e muito importante para a nossa reflexão. Não é mesmo, André? Exatamente. Muito obrigado, Valmir, pelas suas considerações. Encerramos o nosso estudo no quadro do estudo da doutrina espírita, aqui com o Livro dos Espíritos. Continuamos no próximo programa, a partir da questão 503. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E agora vamos ao nosso quadro Momento Evangélico. No Momento Evangélico, usamos a obra Fonte Viva. Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através das mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel, e hoje o capítulo é o de número 130, intitulado Na Esfera Íntima, e Emmanuel sempre discorre sobre alguma citação dos evangelistas ou de Paulo, né? Essa é da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro escreve assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E assim discorre Emmanuel, diante desse registro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é um fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não esqueças, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do mesmo caminho. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores
da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Muitas vezes, né, como diz Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. E a gente ouve tanto da espiritualidade dizer que somos os trabalhadores da última hora, né, Valmir? Às vezes a gente tem uma certa dúvida sobre isso. A gente, né, eu falo a gente, eu me incluo nisso, né, falando sobre mim, que às vezes não me acho com essa capacidade de ter esse, vou falar rótulo, vamos dizer, né? Essa distinção, vamos dizer assim. Porque entendo que é tão pouco, mas Emmanuel vem falando isso, né? Que uma gota no oceano faria falta ao oceano, não estaria completo, né? Então, o mínimo que a gente puder realizar de bem, que façamos, que é importante, né? É interessante, né, André, que Jesus convida a todos, aos paralíticos, aos estropiados de toda a natureza, e aos que têm defeitos, aos que têm virtudes, e assim sucessivamente. Se nós ficarmos analisando muito a nossa condição, com certeza não nos acharemos habilitados absolutamente para a execução de uma tarefa no bem, pois que imperfeitos somos muitos. Mas, ouvindo as exortações dos orientadores, né, maiores da vida, falam sempre, não é proibido ao doente falar em saúde, ao encarcerado falar em liberdade, ao que é irracível falar em pacificação. Então, só nos cabe pegar a charrua e não ficar olhando muito para trás. Trabalhadores da última hora, quer dizer, somos convidados para também cooperar, né? Como diz aqui a lição, toda criatura é chamada para o concerto harmonioso da criação divina. Então, como dizia o Chico, nossa, eu sou um pobre verme, e o Emmanuel advertia, Chico, não humilhe os vermes, pois os vermes têm uma importância muito grande na qualificação do solo. Então, sem pieguice, sem nos diminuir, sem nos exaltar, simplesmente devemos contribuir, né? E como uma frase do Espírito André Luiz, quando diz, quem muito analisa se vicia nas palavras. Então, no atual momento que nós nos encontramos, sabe, o doente somos nós e os necessitados somos nós, e longe dessa orientação, dessas luzes benfazejas da doutrina espírita, provavelmente nós estaríamos ocupados com outras coisas que talvez não fossem tão boas para a nossa economia de espírito. Então, não é tempo, talvez, nós ficarmos avaliando muito a nossa estatura, né? O negócio é trabalhar. E Emmanuel também, só que lá no Seara dos Médiuns, né, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 21, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel diz assim, que diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado, culposo, todos somos pequeninos. Aí tem uma vírgula, mas podemos ser úteis. Então, aí que está a escolha, né, Valmir? A escolha de eu ficar sentado, esperando passar o tempo, ou eu ajudar, me desenvolver com as minhas ações. André, desculpa a extensão do pensamento aqui, das palavras, mas eu lembrei do gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Sim, Jerônimo. Diz que conforme a doença foi evoluindo e foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais imobilizado e com dores, etc. Então, no momento ele reclamou e diz que o espírito que o orientava, parece que a tua própria mãe, disse para ele, olha, não reclame, você ainda fala. Tá vendo? Quer dizer, diante dos débitos contraídos com a justiça divina, talvez ele não pudesse nem estar falando, nem né? Tá falando, olha só. Olha, pare de reclamar que você ainda fala. Bem, acabamos esse quadro no programa de hoje.
Vamos a um breve intervalo e daremos continuidade com o nosso programa Verdade e Luz, de número 19 de 2024. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Retornando com o nosso programa, vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Neste quadro, nós usamos, no momento, o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo das mortes coletivas, no item Condição de chegada no plano espiritual. Então, a pergunta que se coloca a Divaldo é a seguinte: todos chegam na mesma condição no plano espiritual? Valmir. Divaldo Franco responde: não necessariamente, porquanto estão em variados níveis intelecto-moral. No grupo, tanto existem pessoas de grande elevação, filhos e pais devotadíssimos, cônjuges, nubentes e parceiros feitos de ternura, como outros mais primitivos, agressivos, e cada qual desperta com o seu patrimônio em regiões equivalentes ao seu estágio evolutivo, embora todos recebam a mesma ajuda. Imaginemos um acidente rodoviário em que um ônibus perde a direção, tomba no abismo e todos os passageiros são feridos. Todos são atendidos, mas cada qual recebe o tratamento conforme o estado de gravidade e conforme também a receptividade de que tenha para o atendimento médico hospitalar. No mundo espiritual também, sem dúvida, um bom número se perturba, porque não estão preparados para a grande viagem. O codificador, ainda em O Livro dos Espíritos, interrogou sobre isso. Que sucede com aqueles que têm morte violenta, homicídios, suicídios, tragédias deste ou de outro porte? Os benfeitores responderam: perturbam-se, e essa perturbação pode ser de dias, meses e até anos. Que sucede se eu adormeço aqui e desperto em um país estranho? Estranho porque, mentalmente, eu não estou localizado nele, embora no meu inconsciente haja registros de alguma vez estado ali. Há um choque emocional muito grande. Logo a seguir, as lembranças dos seres queridos que ficaram na Terra. Depois, o recordar dos projetos em elaboração e, por fim, o desespero pelo não feito, pelo desejo do que gostaria de fazer. Eis porque vale a pena estarmos preparados, como se cada momento fosse o último da nossa experiência carnal, embora sabendo que todos são sempre beneficiados, cada qual, porém, dentro do seu nível de evolução. E como diz aqui, nós sempre vamos estar pensando que com a morte física vamos ganhar asas, mas não vamos. Esse é o grande problema, Estaremos de frente com a nossa consciência, e aí tem uma
uma frase, né, uma sentença que o Valmir até gosta muito de referir-se a ela no Evangelho, aquela de Lázaro, né? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, como é que eu estarei ao desencarnar? O que eu construí? O que eu desenvolvi em mim para poder estar num lugar A, B, C ou D, nas condições A, B, C ou D? Quais as condições que eu criei para mim? Né, Valmir? Porque a gente tem muito essa questão, não, eu fui uma pessoa boa. Uma pessoa boa é diferente de uma pessoa que faz o bem. São coisas diferentes, né? A gente precisa muitas vezes refletir, que a gente usa termos meio atrapalhados aí. Qual foi o bem que eu espargi? Quantos corações eu consolei? Quantas lágrimas enxuguei? Então, há uma série de questões que eu preciso tomar um cuidado, que muitas vezes acredito isso, que eu sou, né, merecedor de algo que eu não construí, né, que eu não realizei. Então, ao despertar do outro lado da vida, nós vamos colher aquilo que está exatamente plantado na nossa consciência. É por aí, né, Valmir? Enquanto você reflete aí, eu lembrei da introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz um resumo teórico da doutrina de Sócrates e Platão. E tem um momento lá do registro de Allan Kardec que Sócrates dizia que a alma encarnada ela está ébria, ela pode ser considerada como alguém que está embriagado, está sob o efeito de um entorpecente, de algo que muda ali a sua visão de realidade. Então, quando falamos assim, mas eu sou uma pessoa boa, será? Então, nós nos enganamos, pois que não admitimos muitas mazelas, muitos defeitos. Então, o ângulo de visão que temos em relação a nós pode não ser o mesmo que as pessoas têm em relação à nossa pessoa. Então, uma coisa que a gente fica analisando, até mesmo uns minutos atrás nós falamos assim, né? Somos defeituosos, temos defeitos, estamos trabalhando, buscando o aprimoramento e etc. Então, é lógico que todo o esforço, como diz aqui, níveis intelecto-moral, nos dá sempre perspectivas novas de conquistar novos pensamentos, de ter uma visão de vida, uma visão de mundo muito melhorada. E quando temos a boa intenção de utilizar esses recursos didáticos, positivos, para empregar na vida, com certeza teremos ganhos satisfatórios. Então, eu digo assim, não há nulidade no viver. Ou você está vivendo de um jeito ou você está vivendo do outro. Então, desencarnar é um fenômeno natural. Ou, perdão, assim, né, morte é um fenômeno natural. Agora, desencarnar bem não é para todo mundo. Então, obviamente, se os valores que você agasalhou, né, o que você investiu, forem favoráveis, é lógico que eles surtirão efeito. E o seu retorno à pátria espiritual tem que ser, com certeza, mais satisfatório do que se você não tivesse feito nada. Então, não podemos deixar de estar sempre fazendo os devidos investimentos. Uma palavra, como diz aí, né, uma fagulha pode atear um incêndio, tanto quanto uma frase pode mudar uma vida, uma existência. Então, o mais importante é agasalhar pensamentos, palavras e ações positivas que possa nos promover, certo? E uma vez que a gente pega essa trilha, faça de tudo para não sair dela, né? Para não olhar para trás, para que não sejamos perturbados nessa condução, nesse objetivo. Então, é lógico que a chegada no plano espiritual varia ao infinito, pois infinito é o pensamento do homem, o sentimento do homem. Eu costumo dizer que nesse universo cabe todas as ideias, né? Cabe todos os valores.
Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também a dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Valmir, vamos agora às nossas considerações finais. Sempre agradecidos pela oportunidade bendita que Deus nos concede, que Jesus nos permite. Agradecendo sempre a espiritualidade amiga que nos inspira, que nos conforta. Agradecendo ao companheiro André Reis pela companhia agradável, ao nosso Gilberto Silva na parte técnica e aos nossos telespectadores e ouvintes. Um forte abraço a todos. De minha parte também, nosso muito obrigado a você, caro amigo ouvinte, telespectador. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos, né? Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br ou nosso canal no YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.